todos, que a paz esteja conosco. Vamos novamente, agradecendo por essa oportunidade da gente estar juntos, reunidos aqui, agradecendo a Deus, aos nossos mentores, aos espíritos amigos, e que eles nos intuam na manhã de hoje. E como eu já venho falando nas outras apresentações, a gente traz um conteúdo, faz uma exposição, mas em qualquer momento que vocês quiserem interromper, fiquem à vontade, interrompam, interajam, perguntem, né? O que a gente sabe a gente responde, o que a gente não sabe a gente fala que não sabe, e a gente vai buscar a resposta para isso, porque, e falando isso eu lembrei de uma frase do Herculano Pires, né? Que ele fala que não existe professor em espiritismo. Então não me olhem aqui como se eu fosse um professor, muito pelo contrário, todos nós somos aprendizes. A iniciativa que nós tivemos, nós que eu falo, a Sociedade Espírita, de Estudos Espíritas, Fraternidade, essa iniciativa é justamente da gente resgatar o que é o espiritismo, né? Através da construção dessas exposições. Vai ser um pouco demorado, a gente está criando uma espécie de série, né, para a gente entender como o pensamento humano ele vai nos levar à busca dessa compreensão, que é o papel da filosofia, né? Essa busca da verdade. Como nós já sabemos, a filosofia ela não trabalha com a verdade, ela trabalha com a busca dessa verdade. E esse pensamento humano nós viemos abordando desde a primeira exposição, e nós, só para lembrarmos, né, da nossa última exposição, a gente estava falando sobre a postura experimental crítica, que é justamente a postura que nós precisamos ter diante de todas as coisas, né? A gente não aceitar as coisas ou as ideias que são impostas para a gente analisar cada conteúdo que é trazido. Então, a gente está trazendo as ideias, como é que nasceu esse desenvolvimento do pensamento analítico, o raciocínio crítico. Então a gente foi buscar desde os primórdios da humanidade, desde lá do primitivismo humano, essa relação com Deus através dos mitos, através da observação da natureza, né? Mas ainda de uma forma muito ligada ainda ao sobrenatural, porque a gente não entendia que o sobrenatural era o natural. Então, da pré-história, nós temos aí uma transição do pensamento humano, e a gente vai encontrar na figura de Tales de Mileto, e depois a gente viu todas aquelas escolas, enfim, os pré-socráticos. E hoje, a proposta de hoje é falar sobre a filosofia socrática. Isso daqui foi o que a gente colocou, né, como cena dos próximos capítulos, que é hoje. Então, Sócrates, de Atenas, a gente vai abordar hoje a sua morte, seu papel filosófico, seu método, sua doutrina, não necessariamente nessa ordem aqui, né? Todos sabem quem foi Sócrates. Sócrates, ele divide a história da filosofia entre antes e depois dele, e aí a gente começa já a perceber algumas similitudes com a própria figura de Jesus. Tem muita coisa em comum a vida dos dois, né? Bem, para quem não conhece, essa foto foi tirada no auge, né, da vida de Sócrates. Ele jogou na seleção brasileira. Ah, não é esse Sócrates, não, né? Não é esse Sócrates? Não. Ah, tá, desculpa. Então deve ser outro, né? Eu acho que é esse aqui. Só para a gente ter certeza de que Sócrates a gente está falando, né? Não é o jogador, é o filósofo. Então a gente vai ver muita coisa em comum, como eu estava falando, com o próprio Cristo. Eu já vou meio que adiantando os assuntos, né? É por isso que Sócrates, e logicamente fala de Sócrates, não tem como não falar de Platão, porque Platão é que faz todo o registro. E outra similitude, né? Outra semelhança. Sócrates também, como Jesus, não escreveu nada. Quem escreve é o discípulo dele, dos discípulos, né? O mais famoso, que foi o próprio
o próprio Platão, mas vamos seguir aqui o curso, vamos falar hoje o curso que eu falo, seguir, né, o caminho aqui que a gente está traçando. Então, vamos falar um pouquinho de Sócrates. Sócrates é de Atenas, né? Sócrates nasceu em Atenas, viveu de 469 a 399 a.C. Essa é uma estátua que tem em Atenas, feita, né, para ele. Ele tem como filiação, né, o pai Sofronisco, que era escultor, e a mãe era Fenarete, ela era parteira. Dizem que Sócrates seguiu durante um tempo a carreira do pai, né? Mas logo em seguida ele abandonou e foi trabalhar como filósofo. Trabalhar entre aspas, né? Porque ele nunca vendeu conhecimento, como faziam os sofistas, né? Que vendiam conhecimento. Sócrates ele pregava nas praças, enfim. A esposa Xantipa, e ele teve 3 filhos com essa mulher. Essa mulher, existem bastante histórias interessantes, né, dessa relação, que a gente não vai ficar abordando muito, né? Aqui é só para a gente ter uma ideia, né? Porque Sócrates, na verdade, é uma figura muito conhecida. Provavelmente muita coisa que eu vou falar aqui, e até coisas que eu deixei de falar aqui, vocês já conheçam, né? E mais uma vez, para quem está procurando nome aí para filho, desde as outras palestras já tem um monte de nome interessante aí, né? Xenofonte, Sofronisco, Fenarete, Xantipa, e essa frase que tornou célebre, né? Foi tornada célebre por Sócrates, quando ele fala: só sei que nada sei. Essa foi a afirmação de Sócrates diante das palavras do oráculo de Delfos, que o apontou como o mais sábio de todos os seres humanos. Um belo dia, Xenofonte, que era muito amigo de Sócrates, ele foi ao oráculo e lá tinha as pitonisas, né? As médiums, e ele foi lá consultar o oráculo. E então ele pergunta, ele queria saber quem era o homem mais sábio, né? De toda a Grécia, de todo o mundo, né? E apontaram como Sócrates. E Sócrates, quando soube disso, ele ficou muito desconfortável e falou não. E ele resolveu investigar. A primeira classe que ele foi dos políticos. Foi conversar com os políticos para saber, né? Porque ele falou, não, os políticos devem saber muito mais que eu. E depois ele foi aos poetas, foi aos artesãos, ou seja, foi em todas as classes de intelectuais. E ele começou a perceber que, quanto mais ele conversava com as pessoas, ele percebia que as pessoas tinham muitas certezas da sabedoria que elas tinham, e sobre o que elas não sabiam, inclusive elas falavam. Lembra quando eu falei, né, que se surgir alguma dúvida aqui, a gente vai falar, não sei. Né? E não tem gente assim que você pergunta, a primeira coisa que a gente faz é tentar responder uma coisa que a gente não sabe. E o que está é errado isso. Porque no fundo, a gente é orgulho, porque a gente não quer falar que a gente não sabe. Então, aquele que desconhece a sua ignorância, dentro do pensamento de Sócrates, está em erro. Porque quando você tenta responder uma coisa que você não sabe, você cria uma sensação de que você sabe e morre com aquela ignorância. Né? Então, ele percebeu, principalmente com os artesãos, que além deles acharem que eles sabiam tudo já das coisas que eles faziam, ainda davam pitaco nas coisas dos outros, com tanta certeza, né, e sem medo de estar errado. Então o Sócrates começou a imaginar que ele realmente era o homem mais sábio, sabe por quê? Pelo que já foi dito, né? Porque ele sabia da sua ignorância. O homem que sabe da sua ignorância, ele está muito mais aberto ao conhecimento. Né? Porque aquele que já acha que já sabe tudo, acha que não tem nada a aprender, e por orgulho, muitas vezes ele sequer escuta a opinião dos outros. E ele segue em erro, né? Mero orgulho. Muitas vezes, Sócrates assinalou a sua coragem, quer nos campos de batalha, salvando a vida de Xenofonte e Alcibíades, quer protestando energicamente contra uma sentença iníqua, proferida em Atenas pelos 30 tiranos. São algumas coisas aqui que eu trouxe para a gente, né, através disso, ir vendo a personalidade de Sócrates. Ele também foi um bravo guerreiro, né?
Ele lutou na guerra do Peloponeso, que era uma região ali do sul da Grécia. E essa guerra era entre os espartanos e Atenas, Esparta e Atenas. E nessa batalha ele salvou, né, realmente a vida desses dois, Xenofonte e Alcibíades. Inclusive, Xenofonte se torna depois discípulo dele junto com Platão. São os dois que ficaram mais próximos dele, né? E quando ele fala dessa sentença iníqua proferida em Atenas, né, quando fala desses 30 tiranos, logo depois da guerra se formou uma espécie de oligarquia, enfim, e Sócrates também, né, defendeu algumas pessoas ali diante desses 30 tiranos. Bem, qual foi o papel filosófico de Sócrates? Marco Antônio Cícero, isso daqui é uma reconstrução, né, da figura dele, ele dizia: Sócrates fez com que descesse do céu a filosofia, tornou-a popular e obrigou-a a ocupar-se de questões práticas e morais. Nada escreveu. Para conhecer seu pensamento é necessário ler e consultar as obras de seus dois discípulos principais, que foi Platão e Xenofonte. O primeiro, Platão, transmitiu principalmente a filosofia especulativa do mestre. O segundo, a sua filosofia moral. Então, essa ideia também de popularizar o conhecimento. Porque o conhecimento, até hoje, né? Até hoje, o conhecimento, ele é uma forma de poder. Né? A gente, às vezes, quando a gente sabe de uma coisa, a gente não quer contar para ninguém. Para quê? Para a gente ter monopólio sobre aquela ideia. Eu não estou falando que isso é ruim, mas aquele que pensa no bem da humanidade e tem, principalmente num papel que o Sócrates estava ali, nós tivemos os sofistas que vendiam conhecimento e o pior, eles inclusive se diziam donos da verdade, entrando num ufanismo sem fim. Né? E o Sócrates nunca cobrou por nada. Né? Ele sempre pregava e ensinava. A figura de Jesus vem à nossa mente, né? Quando Jesus também criticava os fariseus, que eram os sofistas da época dele, né? Criticava os fariseus por quê? Porque eles tinham conhecimento e não transmitiam o conhecimento que eles tinham. Eles transmitiam apenas o que eles queriam para aprisionar o povo na ignorância. Sabe aquela passagem que a gente interpreta muitas vezes equivocado da expulsão dos vendedores lá do templo, em que aparece um Jesus furioso, espancando, né, as coisas ali? A gente precisa ter cuidado com essa interpretação, que é uma interpretação equivocada. Né? Imagina um espírito puro como Cristo, se enfurecendo e tendo um ato violento. Não é o tema de hoje, a gente já abordou esse tema, né? Como interpretar o que está escrito. Né? O próprio Jesus fala para os fariseus, né? O que está escrito lá nas Escrituras? Aí eles vão falar, ele fala, como leis? Ou seja, como é que você interpreta? Você pode interpretar equivocado. Né? E muitas vezes uma tendência ruim, né? Para usar para outras coisas. Então essa passagem aí, que não é, como eu falei, né? Não é o foco do estudo de hoje. Mas é a mesma coisa. Quando Jesus dá aquela lição ali, ele está falando, a casa de meu pai não foi feita para fazer comércio com as coisas mundanas. O átrio dos gentios, quem conhece o templo, que não existe mais, mas quem conhece o templo como ele era, sabe que o átrio dos gentios é gigantesco, para abranger todas as pessoas, não só judeus, mas os gentios também. Aquilo ali era uma oportunidade que o povo hebreu tinha, principalmente os fariseus, que eram os doutores da lei, de falar sobre esse Deus onipotente, único, o Deus monoteísta, né, para as pessoas. E o que eles faziam? Estavam preocupados em vender bugiganga, né, para ganhar dinheiro. Aí a gente vê que o papel de Sócrates também é a mesma coisa. Né? O papel filosófico dele era ensinar as pessoas a pensar, a raciocinar, a espalhar a ideia do justo, do bom e do belo. Então, o próprio Marco Antônio Cícero, né, ele vai falar que Sócrates
desceu, né? Fez com que essa filosofia descesse do céu. Ou seja, traz um conhecimento para a humanidade, né? Qual foi o método que Sócrates utilizou para divulgar, né, essa filosofia, esse ensinamento? Aqui nós temos uma foto, né, tirada na época, já tinha foto colorida, de Sócrates ensinando Alcibíades, né, uma gravura aí, né? Para ensinar, no modo de falar, porque o Sócrates ele não ensinava, né? Ele ensinava, mas não com aquela metodologia de derramar conteúdo. Ele fazia a pessoa pensar, né? Ele usava, a gente chama de maiêutica, né? E a ideia é como ele fala aqui, Sócrates empregava como se fosse um parto intelectual. Essa metodologia chama-se maiêutica. Maiêutica era um processo de interrogações progressivas, com o auxílio das quais levava seus interlocutores a desenvolverem por si mesmos um conjunto de verdades de que não haviam cogitado. Então, quando a pessoa falava alguma coisa, ele questionava, ele não dava resposta, ele perguntava. Mas por que você acha isso? E se for assim, o que você acha? Mas tem esse outro ponto aqui, e se for o contrário? E a pessoa ele ia ajudando a construir. É engraçado que ele falava assim, a minha mãe e eu fazemos a mesma coisa nas nossas profissões. Ela traz os homens à luz, eu trago as ideias do homem à luz. Minha mãe faz parto de humanos, de seres humanos. Eu faço parto de ideias desses seres humanos. Isso é muito interessante, porque a ideia de Sócrates ele partia do princípio que você já tinha conhecimento. Esse conhecimento é inerente não ao seu corpo físico, mas ao seu espírito que é imortal. Né? O conhecimento não estava na personalidade, não estava no João, não estava na Maria, mas estava no espírito que anima aquele corpo de João e Maria, porque é uma individualidade. É lógico que eu estou falando agora à luz da doutrina espírita, do raciocínio espírita. Mas a ideia de Sócrates é essa. Ele já parte do princípio que nós trazemos esses conhecimentos. A gente só não sabe que a gente sabe. Então ele fazia esse parto, né? Para refutar os sofistas, que a gente já falou um pouquinho deles, recorria a outro processo, que era uma outra metodologia, né? Conhecido pelo nome de ironia socrática. Sócrates simulava a ignorância completa, interrogando os sofistas, fazia-os cair em contradições palpáveis e os obrigava a descobrirem por si próprios a falsidade de suas teorias. De novo, nós temos alguma similaridade aí com o próprio Cristo. Quando deram a moeda para Jesus e falaram, né, ele que pede, né? Perguntaram, a gente tem que pagar imposto? Aí Jesus fala, tem uma pegadinha aí, se eu falo que tem, vão falar, tá vendo? Eles querem, né, e é contra o nosso povo, ele quer que a gente fique no jugo de romanos. Se ele fala que não tem que pagar, tá vendo? É um perigo para Roma, né? É um revolucionário, né? Eles queriam prejudicar Jesus de qualquer jeito. E Jesus vai usar, eu não diria da ironia socrática, mas vai usar da inteligência do argumento, né? Ele vai pedir uma moeda, vocês lembram disso, né? E aí ele pergunta, quem é que está aí nessa moeda, né? César, a figura de César. Então a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, a gente vai ver Sócrates fazendo isso, inclusive na sua defesa no tribunal, quando ele é acusado, né? E essa acusação acaba levando a condenação à morte. Mas, inclusive, um dos argumentos, eu não vou deixar para falar lá na hora, né? Na hora do julgamento dele. Mas ele vai usar dessa ironia e a gente retoma essa ideia. Então, a metodologia dele era a maiêutica, é lógico que ele usava também o processo de indução, que a gente viu também na nossa outra exposição, mas basicamente era isso, né? A maiêutica e essa ironia, né? Dependendo de como ele ia abordar as coisas. Bem, vamos falar um pouquinho da sua morte. Né? Aqui tem uma figura que eu achei bem interessante, né? De Sócrates no
Areópago, diante do julgamento, né? O julgamento de Sócrates aqui. Então, vou falar um pouquinho da sua morte, né? Aqui também é uma outra pintura, né? Retratando aí o momento em que ele está recebendo o cálice para tomar a cicuta. E aqui ele fala que por sua firmeza, pelo seu método, pela sua doutrina, Sócrates acaba atraindo, né, para a pessoa dele o ódio invejoso dos sofistas e dos demagogos contemporâneos. Por fim, seus inimigos acusaram-no perante o tribunal dos 500, que é o Areópago, por ser ímpio e corromper a mocidade. Sócrates recusou-se justificar-se, foi condenado a beber cicuta e morreu 400 anos antes de Jesus, discutindo com alguns discípulos sobre a imortalidade da alma. Você tem algumas... você tem a Apologia de Sócrates, né? Que é escrita por Platão, que narra todo o julgamento e todo esse desenrolar aí desses momentos de Sócrates. É um livro muito interessante, né? Que faz a gente refletir muito como Sócrates encarava tudo que estava acontecendo ali naquele momento. Bem, eu deixei aqui a folhinha da cicuta. Vejam bem, se vocês encontrarem essa folhinha, não coloquem na boca para cutucar o dente, que é muito perigoso. Cicuta, né? Nós temos aqui, vamos colocar aqui a Apologia de Sócrates, porque é justamente os escritos que foi trazido por Platão, contando, narrando todo esse julgamento e finalmente a condenação. Quem acusou Sócrates foram 3 camaradas: Meleto, Anito e Licon. Meleto era poeta, Anito mercador, Licon era um orador obscuro. E aquela história, né? Foram movidos justamente por ciúmes, por inveja, né? E olha só, isso que é interessante aqui. Aí que eu vou falar da ironia que Sócrates usava, desconstruindo as ideias, né? Ele foi acusado de corromper os jovens com as ideias deles. Abandono da religião grega, ou seja, que ele estava cultuando outros deuses, que ele acreditava no demônio, né? E adoração de outras divindades, como o próprio demônio, né? Aquelas coisas todas. Agora, olha só, um dos argumentos que Sócrates vai fazer, que é interessante, ele fala: engraçado, vocês estão me acusando que eu corrompo a juventude, mas eu não vi nenhum pai aqui me apontar ou reclamar de eu ter corrompido o filho dele. É um argumento e tanto, né? E não tem resposta para esses argumentos, né? E mesmo assim ele é condenado. Abandono da religião grega, porque ele deixa de cultuar os deuses, né? E adorar outras divindades. Outra coisa muito semelhante, né, a Jesus, porque falaram que Jesus estava com o demônio quando ele fazia aquelas coisas. Aí Jesus fala: engraçado o que vocês estão falando, né? Quer dizer, se eu estou com o demônio e eu estou fazendo uma coisa boa, eu não estou fazendo uma coisa contrária do que o demônio gostaria que eu fizesse? Não é uma ironia, né? Não é uma contradição? Então, quando o Sócrates, ele vai falar a mesma coisa. Ele vai falar: vocês estão falando que eu cultuo o demônio, mas o demônio não deixa de ser um deus também? Então, e outra coisa, se eu acredito no demônio, inevitavelmente eu tenho que acreditar nos deuses. E a acusação não é que eu não acredito nos deuses? Então ele fala: é a mesma coisa de que eu acredite nas coisas dos humanos, mas não acredite nos humanos. Então, ou seja, todos os argumentos que usaram como acusação, nenhum desses argumentos era forte o suficiente para os argumentos de Sócrates. Só que Sócrates percebeu que ele também precisava de mais tempo para fazer uma construção desse pensamento de uma forma mais satisfatória, e foi justamente um momento que ele não teve, né, para fazer isso, né? Mas a influência de Sócrates levou muitos jovens a se opor ao governo, se opor aos comerciantes da época e ao sistema político. Ficou claro agora, né? Jesus mexeu com toda a estrutura do Sinédrio, mexeu com toda a estrutura
da cultura judaica. E ele era um estorvo, porque ele jogava verdades que aquele pessoal que criou um status quo não queria perder. Sócrates também abalou, né? E por isso mesmo ele foi condenado, né? Injustamente, mas foi condenado. Tem muitas coisas interessantes, né? Quando a gente vai se aprofundar na história de Sócrates, quando a Xantipa chegou muito aflita e falou para ele: Sócrates, eles te condenaram à morte. Aí ele falou assim: mas todo mundo não está condenado à morte? Né? Ou seja, ele já pensando no espírito, né? Falou: mas todo mundo vai morrer um dia, né? Aí ela falou assim: mas é injusto. Ela falou: poxa, que bom, né? Já pensou se fosse justo? Né? Aí que eu estava em erro mesmo. Outra coisa interessante é que ele teve um amigo, nossa, agora me fugiu o nome dele, que falou assim, que tinha posses, né? E tudo, ele falou que não queria que acusassem ele de não ter feito nada por um amigo. Então ele propõe para Sócrates para fugir, né? Para fugir, que ele tinha dinheiro, e o Sócrates falou que ele não queria viver como fugitivo. Olha, o pensamento é muito profundo mesmo. Porque o Sócrates ele vai falar assim: olha, é injusto tudo que está acontecendo. Só que é o seguinte, eu vivi 70 anos debaixo da justiça da Grécia, né? Da justiça de Atenas. E agora, quando eu estou debaixo dessas leis e eu sou condenado, eu vou falar que não aceito? Se eu aceitei 70 anos essa justiça, independente se ela é justa ou injusta, eu me submeti a isso, como é que eu agora vou negar isso e vou viver em paz em outro lugar? E outra coisa, né, como eles próprios falavam, ele se entrega à morte porque ele sabia que o que esperava não era a morte, né? E, enfim, ele tinha essa compreensão. A gente tem tantos exemplos aí, Giordano Bruno, que é uma figura que me impressiona muito, né? É um cara que também, que a cada vez que ele tinha a oportunidade, que ele também, assim como Jesus, assim como Sócrates e o próprio Giordano Bruno, tinham direito a uma defesa, mas eles próprios fazem a sua defesa. Giordano Bruno foi uma coisa bem legal, né? Porque ao invés dele se defender, ele piorava a situação dele, né? A cada vez, em vez de negar o que a igreja queria que ele negasse, ele não só afirmava, como ele afirmava outras coisas, né? Ainda mais graves dentro da igreja, né? E acabou tendo o fim. Um foi para a fogueira, um foi envenenado, né? E o outro foi crucificado. Então, apesar que ainda hoje tentam colocar mordaças em todos aqueles que procuram difundir as verdades. A gente vê ainda livros serem adulterados, a gente vê ideias serem desviadas, o propósito de filosofias serem deturpadas, né? Então, todo esse esforço da gente voltar para as raízes, para a gente entender qual é o pensamento que nos leva realmente a uma autonomia, verdadeiramente falando. Nós, como senhores dos nossos próprios destinos, sempre pensando no justo, no bom e no belo. Né? Porque nós sabemos, Kardec vai falar isso no livro Céu e Inferno, né? O que é felicidade? Como é que eu vou dormir e colocar a minha cabeça no travesseiro com os meus filhos acolhidos, bem alimentados? Como é que eu posso dormir sabendo que hoje ainda tem crianças passando fome? Então a nossa felicidade ela ainda é relativa. E a felicidade, justamente por isso, ela não é individual. A felicidade é coletiva. A gente não pode construir uma felicidade em detrimento da... Sabemos que tudo bem, faz parte de um processo que ainda estamos passando como humanidade, né? Mas focar no coletivo e não só no individual, né? Porque gera o sentimento e a posição egóica, né? Bem, vamos então agora falar sobre a doutrina de Sócrates. Bem, antes da gente entrar na doutrina, eu queria deixar isso aqui registrado apenas como registro mesmo.
Filiam-se de ordinário à filosofia socrática algumas escolas menos célebres que as de Platão, Aristóteles, Zenão, etc. Por quê? Porque depois de Sócrates teve todas essas outras escolas que a gente vai estudar os pós-socráticos, né? A partir de Platão, que dá continuidade. Essas escolas pós-socráticas são as mais famosas. Mas no tempo de Sócrates teve outras escolas, né? Então a gente chama de megárica, cirenaica e cínica. Essas escolas tiveram como fundadores e mentores Euclides, Aristipo, Aristênios. Não vou entrar nesse assunto, né? Isso é uma coisa só para informação, só para registro. Se vocês quiserem se aprofundar, fique à vontade. Daqui é só para deixar um registro, tá? Ainda, né, dentro dessa doutrina de Sócrates, ainda tem essas outras escolas aqui. A mais importante realmente é de Sócrates, e depois a gente vai ter as outras escolas que a gente vai também estudar no decorrer das nossas exposições. Eu quero trazer agora a doutrina de Sócrates, porque se eu trouxer só a doutrina de Sócrates, a gente vai ter que ficar fazendo comparações como eu venho fazendo com a ideia cristã. Mas eu vou trazer exatamente o conteúdo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. Vai parecer repetitivo o que eu vou falar aqui, mas infelizmente, e eu já abordei, nós já abordamos nos outros estudos, infelizmente nós estamos agora aprendendo a estudar. A gente pega os livros, a gente pula a introdução, a gente pula prefácio, e a gente perde muita coisa importante. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter 4 itens. O objetivo desta obra, ele vai justamente estar explicando qual é o objetivo de lançar o Evangelho segundo o Espiritismo. Daí ele vai falar depois sobre a autoridade, né, da doutrina espírita, falando sobre o controle universal dos espíritos. Ele vai falar como é que ele fez a codificação. É o que eu estava falando agora no início, a respeito de ele ter consultado vários espíritos através de vários médiuns, né? E no terceiro, ele vai falar sobre notícias históricas. Ele vai contextualizar um pouco daquele momento histórico que Jesus viveu, e ele vai falar algumas coisas daquela época, para a gente, né, não ficar completamente perdido com as terminologias usadas. E finalmente, né, o item 4 da introdução, que é Sócrates e Platão como precursores da doutrina espírita e do espiritismo. Então veja bem a importância que a filosofia tem no desenvolvimento das ideias cristãs e, consequentemente, no pensamento da filosofia espírita. Então a gente vai ver aqui, né, como é colocado na introdução do Evangelho, e ele fala assim o seguinte: as grandes ideias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base contam sempre com precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, com eles formando um corpo de doutrina. Dessa maneira, não tendo surgido bruscamente, a doutrina encontra, ao aparecer, espíritos inteiramente preparados para aceitar. Assim aconteceram com as ideias cristãs que foram pressentidas muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e das quais foram Sócrates e Platão os principais precursores. Então veja bem, a gente não está tendo esse trabalho de mostrar a construção do pensamento humano desde os homens das cavernas. É justamente isso que a construção do pensamento humano, ela não vem de súbito, porque os espíritos estão interagindo com a gente o tempo todo, nos intuindo. Mas lembra, espírito não é guia no sentido de falar as coisas, de prever futuro e de fazer o trabalho por nós. Eles nos intuem quando a gente se coloca a caminho dessa construção.
Quando a gente faz parte de um estudo, quando a gente quer desenvolver, a gente precisa dar esse passo. Mas as ideias que são trazidas pela espiritualidade, como ele está colocando aqui, não vem de súbito. Por quê? Porque já pensou? Você não sabe uma coisa, ele vem e te conta como é. Quem é que está evoluindo? É você? Lembra aquele exemplo que a gente sempre dá de você fazer o dever de casa para o teu filho? Quem que está aprendendo? Né? Você vai criar um inepto, né? Que quando ele chegar num lugar que vai precisar usar aqueles conhecimentos, ele não tem aquele conhecimento. Né? Então, e outra, os espíritos só vão trazer conhecimento que a gente já está pronto para entender. Kardec, porque sempre tem alguém que fala assim, nossa, o espírito tem resposta para tudo, né? Eu falo aí que você se engana. Nós temos hoje questões em aberto. Os próprios espíritos superiores falam para Kardec, não vamos falar para vocês porque vocês não vão entender. Né? Imagina um Cristo, um Espírito. Quando eu falo Cristo, é um Espírito, não estou falando de Jesus, tá? O Cristo, porque não existe um Cristo, existem milhares de Cristos. E espíritos mais superiores ainda do que esses Cristos, né? Então, quer dizer, imagina um Cristo para chegar onde ele chegou. Quanto tempo ele levou? Quantos mundos e sistemas não já deixaram de existir? Então, imagina o que a gente não sabe, como o Sócrates falou, o que eu não sei é infinitamente maior do que eu sei. Então, não adianta trazer uma coisa muito avançada, é como se você quisesse falar de um assunto hiper complexo para uma criança. Né? Então, a espiritualidade trabalha sempre com o momento certo de trazer as coisas para a gente. Né? E como ele fala, encontra homens que estão aptos a passar esse conhecimento, assim como tem pessoas que estão aptas também a receber esse conhecimento. Ainda continuando nessa pequena introdução, antes de falar efetivamente da doutrina, ele fala aqui, Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito. Como ele morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos, ou seja, por haver combatido os preconceitos religiosos. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os seus ensinos, ele também foi acusado pelos fariseus dos seus tempos, que eram os sofistas que a gente vem falando, né? Pois os que têm havido em todas as épocas, de corromper a juventude, ao proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da existência da vida futura. Da mesma maneira, porque hoje não conhecemos a doutrina de Jesus senão pelos escritos de seus discípulos, também não conhecemos a de Sócrates senão pelos escritos do seu discípulo Platão. Aos que encarassem esse paralelo como uma profanação, pretendendo não ser possível haver semelhança entre uma doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, pois tinha por finalidade combater o paganismo, e que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder na comparação. A grandeza da missão divina do Cristo não poderá ser diminuída. Além disso, trata-se de fatos históricos que não podem ser escondidos. O homem atingiu um ponto em que a luz sai por si mesma debaixo do alqueire e o encontra maduro para a enfrentar. Tanto pior para os que temem abrir os olhos. É chegado o tempo de encarar as coisas do alto e com amplitude, e não mais do ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e castas. E aqui a gente vai fazer uma pausa para lavar a cara, né? Para dar uma sacudida na poeira, tomar um café, tomar uma água e depois a gente retorna, tá bom? Porque tudo tem seu momento. Eu lembro sempre, se eu não me engano, é o 3º capítulo de Eclesiastes, que tem, né, uma escrita belíssima que vai falar sobre o tempo, que há tempo para tudo, há tempo de plantar, há tempo de colher. As próprias revelações, elas têm tempo para chegar
E ela tem que esperar o tempo da maturidade. Porque se ela chega numa tenra idade, já pensou se Jesus chegasse no nosso primitivismo intelectual e moral? Não ia surtir efeito nenhum. Então, tudo vem a seu tempo. Então, a gente precisa olhar com esse... um olhar com mais cuidado e ver como é que foram sendo construídos esses pensamentos. Então, nós vamos trazer resumo da doutrina de Sócrates e Platão, nos baseando inteiramente no que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4º da introdução, que é o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, né? Então, ele começa assim, ó. Ele vai fazer um resumo. Então, ele traz 21 itens aqui, e a gente vai tentar agora, nesse período, abordá-los e fazer as comparações. Primeiro, o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se, e lembrando o seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. O que o Espiritismo vai falar, né? Ele fala, não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência dos dois princípios, o inteligente e o material. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva, da existência de outro mundo ao qual aspira, de sua sobrevivência à morte do corpo, de sua saída do mundo espiritual para encarnar-se e da sua volta a esse mundo após a morte. Enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Quando ele fala germe das doutrinas dos anjos decaídos, uma outra coisa que a gente tem que olhar lá na Gênese de Kardec, quando ele vai abordar esses assuntos. Como é que a gente começou também com as ideias? As ideias de como é que a gente encarna? E tem, lógico, alguns conceitos que ainda são mais para frente desconstruídos por Kardec, falando que não existe queda nenhuma. Mas é como ele fala, é um germe da doutrina, das primeiras ideias, que mais tarde o Espiritismo vai jogar uma luz, inclusive, sobre a encarnação. Realmente a gente está aqui para sofrer, a gente está aqui para pagar. Houve a história de um anjo que era bom e decaiu. Né? Isso vai ser desconstruído por Kardec, porque Deus, sendo justo e bom, ele jamais poderia criar uma criatura que mais tarde viesse a falir e se dedicar inteiramente ao mal. Porque aí, se ele faz isso, ele não é bom. E Deus, perdendo um desses atributos, que é ser bom, ele passa a não ser mais Deus. Né? É um paradoxo, na verdade. E não existe paradoxo para a gente entender Deus. Ou ele é, ou ele não é. Essa construção vai vir ao longo do raciocínio, né, quando a gente começa a estudar o Espiritismo com mais clareza. No segundo, a gente notou que está em preto, são as ideias de Sócrates, em vermelho, são os comentários de Allan Kardec. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens como se estivesse ébria, porque se liga às coisas que são, por sua natureza, sujeita a transformações. Em vez disso, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal, e sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto quanto possível. Cessam então as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Bem, a gente poderia, cada item desse aqui a gente poderia aprofundar, mas eu vou fazer só a leitura e o comentário de Kardec já vai fazer, né, esses comentários e esse raciocínio, senão a gente se demora muito. Então aqui ele fala, assim o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É isso que ensina o Espiritismo. Aí ele faz referência ao capítulo 2º, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item número 5.
Mas Jesus está falando o tempo todo, né, sobre isso, né? Ele não fala que ouçam o que têm ouvido de ouvir, que vejam o que têm olhos de ver. Ele está falando do olho e do ouvido físico. Ele está falando do espiritual, né? Às vezes, onde a gente enxerga uma tragédia, há a mão de Deus ali. Né? A gente vê, nossa, onde que está Deus quando acontece uma tragédia como os nossos amigos e irmãos estão sofrendo aí no Sul? Né? A gente vai estudar nas leis morais a lei da destruição. Então, a gente está olhando com que olhos? Né? Então, a gente tem que entender os processos que a gente passa materialmente, mas também tem que entender os propósitos de Deus como Espírito. E como dizia Paulo de Tarso, tudo concorre para o bem. Basta que a gente tenha esse olhar. Né? O materialista só vai ver ali uma desgraça. Né? O homem ligado ao Espírito, ele vai ver uma lição, de onde ele pode ser, inclusive, mais fraterno, onde ele pode ser mais resignado, onde a fé dele entra como instrumento. Quantas pessoas não sobrevivem? Pessoas que sobreviveram a campo de concentração, né? E nos narram todas as experiências que tiveram para poder sobreviver àquela tragédia. E dali se tira lições de vida. E quantas vidas aquela pessoa não transforma depois daquela desgraça? Quantas mães não sofrem com seus filhos e até perdem esses filhos? Entre aspas, né? Porque ninguém perde nada mais. Perde a convivência física nessa existência, porque a gente não perde nunca essa convivência espiritual. E a partir dali se dedicam a cuidar de outras crianças com o mesmo problema. Então, o problema não é o que fazem com a gente, é o que a gente faz do que fazem com a gente. Quando eu falo fazem, é o próprio destino, não necessariamente alguém, né? Então, vamos lá para o terceiro. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, corrupção é a gente estar encarnado no corpo físico. Jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. Imagina, se a gente já não tem a verdade em espírito, imagina a gente obnubilado, né? Ou seja, a gente ainda dentro dessa corrupção. Porque o espírito ele não consegue pensar livremente dentro de um corpo físico cheio de emoções, desejos e pulsões, né, digamos assim, para controlar. Mas aí é o exercício do espírito imortal que vai falar mais alto, que é o trabalho da nossa moralidade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos, pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, como ele, é impossível sermos sábios por um instante. Mas, se nada se pode conhecer puramente enquanto a alma está unida ao corpo, uma destas coisas se impõe, ou que jamais se conheça a verdade, ou que se conheça após a morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos. É de esperar-se, com homens igualmente livres, e conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. No julgamento de Sócrates, quando ele é condenado, ele vai falar exatamente isso aqui. Ele fala, eu estou indo agora encontrar os meus, que lá eu deixei um dia. E, inclusive, vou encontrar pessoas que foram mortas injustamente como eu. E lá nós vamos bater um papo. O filósofo se prepara para morrer. Porque a gente sabe que a morte é só uma transição. Vocês já voltaram para o Brasil. Depois de muito tempo aqui. Vocês acordaram um dia e eu vou para o Brasil e foram para o aeroporto de pijama? Né? Vocês se prepararam para ir para o Brasil. O filósofo faz o mesmo preparo. O que a gente vai colocar na nossa mala, que é a questão. Onde estiver o nosso coração, lá estará o nosso tesouro. O que eu tenho que colocar nessa mala? O egoísmo, né? Ao contrário, né? É a fraternidade. Quais são os objetos? Ninguém leva objeto para o Brasil, numa viagem qualquer,
que não seja útil. A gente tem que pensar o que eu vou colocar na bagagem para essa viagem que eu vou fazer para o outro mundo. Né? Por isso que ele fala, Giordano Bruno, já citei aqui, são nomes mais conhecidos, né? Mas eram filósofos e não temeram a morte, porque sabia que o espírito é indestrutível. Nós, como espíritas, nós temos essa condição, né, de filósofos no sentido de entender. Tudo bem, dá um medinho, né? Aí não dizem assim, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Mais ou menos isso, né? E aí o Kardec vai falar, tá vendo? Nós temos aqui o princípio das faculdades da alma obscurecidas pela mediação dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Então a gente, enquanto está no corpo físico, a gente está preso às sensações. Aí é que está a luta. Por isso que nós precisamos da reencarnação. Porque quando a gente vence, não tem pessoas que são pacientes pra caramba. A gente olha para a pessoa e nada abala ela, certo? Mas aquilo ali, dá até um negócio, né? Porque dá vontade até de brigar pela pessoa porque ela não briga. Percebe? Que ela já alcançou um estado em que a paciência dela é plena e que nada externo a incomoda. Quantos exercícios ela não precisou fazer? Por que eu estou passando? Porque eu ainda não aprendi. E enquanto eu não aprender, sempre volta aquele mesmo problema. Você não conhece pessoas que às vezes até, vamos colocar até relacionamento. O pessoal fala, fulano ou fulano tem dedo podre, né? Fala assim, porque às vezes está num relacionamento abusivo, aí sai desse, vai para outro relacionamento abusivo, vai para outro, vai para o relacionamento abusivo. Ou a gente está num emprego, sempre acontece uma coisa, a gente vai para outro, acontece a mesma coisa. Repetições. A gente tem que estar atento, porque às vezes a gente quer que as coisas mudem. E na verdade somos nós que precisamos mudar. Né? Então, quando ele fala que a gente está preso, né, é porque a gente tem que lutar para superar essas dificuldades. Até eu chegar naquele estado de olhar para aquela pessoa com aquela paciência e falar, nossa, eu também sou paciente. No início de janeiro eu fiz uma postagem na rede social que eu falei assim, que a paciência que eu tinha prometido para esse ano, eu tinha transferido para o ano que vem porque já estava muito em cima. Mas a gente não pode ficar adiando, né? Adiando. Até pode, mas não deve. Né? Para a gente fazer o mais rápido possível. Porque a gente não está fazendo pelos outros, a gente está fazendo por nós mesmos. Né? E quando a gente se melhora, tudo ao nosso redor se melhora. Há essa dificuldade, né? Então ele conclui aqui. Mas trata-se aqui das almas evoluídas, já depuradas. Não acontece o mesmo com almas impuras. Então, quando a gente percebe que a gente tem um problema e a gente quer superar isso, é um indício que a gente já está se depurando. Porque tem aquele que está no mal e ele se compraz no mal, não tem? Então, aí a gente percebe também que nem todo mundo está no mesmo nível evolutivo. Por que está todo mundo junto? Porque através do exemplo do paciente, o impaciente se espelha. O paciente, ele está ensinando sem falar nada, como Francisco de Assis falou. Você quer pregar o evangelho? Então vá e seja você no dia a dia. Com seu exemplo, você prega o evangelho. Se você precisar, você fala alguma coisa. Porque a gente não ensina os outros falando, a gente ensina os outros com as nossas atitudes, né? E aí nós vamos para o item 4, a alma impura. Nesse estado, que é a doutrina de, né, o resumo da doutrina de Sócrates, ele falando assim, a alma impura nesse estado encontra-se pesada e é novamente arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Ela erra, então, segundo se diz, ao redor dos monumentos e dos túmulos, junto dos quais foram vistos, às vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixam o corpo sem estar inteiramente pura e que conservam alguma coisa da forma material, o que permite aos nossos olhos percebê-las. Essas não são as almas dos bons, mas as dos maus, que estão forçadas... Eu acho que está errado, não é questão, né? Que estão forçadas a errar nesses lugares. Errar é no sentido de
vagar, né? De perambular. Erraticidade é a ideia, né? Não de erro, mas de estar a esmo, né? De estar andando sem rumo. Onde carregam as penas de suas vidas passadas e onde continuam a errar até que os apetites inerentes à sua forma material as devolvam a um corpo. Então elas retomam sem dúvida os mesmos costumes que durante a vida anterior eram de sua predileção. Você pode ver também que tem um linguajar aqui, né, que é da mentalidade da época de Sócrates. A gente está tentando colocar, o próprio Kardec colocar numa visão mais atualizada com a visão espírita, né? O Kardec vai falar que esse princípio, não somente da reencarnação, está claramente expresso, mas também o estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria. É descrito como tal o Espiritismo o demonstra nas evocações. Porque nas reuniões mediúnicas, nós temos comunicações com espíritos que estão nesse estado. Pessoas que saíram daqui revoltadas, que não têm conhecimento, né, da vida espiritual, que estão presas ainda nas maldades, que estão presos ainda nos desejos, nos apetites, né? Ela desencarna, mas leva esses desejos e passam, inclusive, como ele fala, uma hora rodeando o túmulo, uma hora obsidiando aquele carro que era objeto de amor, apegado à matéria, às vezes é dentro do lar, obsidiando as pessoas porque nós somos possessivos, né? Não consegue se desligar, né? Isso é muito, muito claro, né? E eu vou pulando aqui, tá? Sócrates e Kardec, né? Só esse daqui eu tentei colocar lá no começo, mas me faltou espaço por causa das letrinhas, só para distinguir, né, o pensamento e o resumo do outro. Então aqui no item 5, ele fala que após a nossa morte, o gênio, ou daimon, né, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades, para o julgamento. As almas, depois de permanecerem no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Ou seja, o Hades é um lugar onde os espíritos vão se encontrar, enfim, é aquela ideia grega, né? E o Kardec vai falar que esta é uma doutrina dos anjos guardiões, ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos na erraticidade. Erraticidade, mais uma vez falando, que não é um estado de erro, mas é um estado entre uma encarnação e outra. Então ele fala que logo após a morte, né, esses espíritos vão se reunir em algum lugar, né, pelas afinidades, né, até que eles possam ser reconduzidos novamente a uma nova existência. Item 6. Os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra, são o laço que liga o grande todo consigo mesmo. A divindade não entra jamais em comunicação direta com os homens, mas é por meio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com eles, seja durante o estado de vigília, seja durante o sono. Veja bem que aqui daimon, demônio, não era usada para o termo que a gente usa hoje, demônio do espírito mau, né? Daimon, demônio, era o espírito, era o gênio, né? Então, entendam quando se fala demônio, por isso que tem muitas palavras que são interpretadas hoje muito equivocadas, porque tirou do contexto. Então, daimon é um espírito, né? Não é um espírito ruim, né? Então, quando ele fala, por isso que ele coloca aqui, a palavra daimon, do qual seja o demônio, se originou demônio, não era tomada nesse sentido pela antiguidade. Daqui é só para a gente, né, entender bem. O item 7. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendem Sócrates e Platão, é a de ter o maior cuidado com a alma, menos em vista desta vida, que é apenas um instante, do que à vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade? É o que a gente falou da gente se preparar para uma viagem, né? Então, se a gente está focado muito no material, o que a gente está colocando na nossa bagagem? Coisas materiais. Aí você vai lá para o plano espiritual, você vai levar a sua roupa de marca, né, o seu status, a sua casa num condomínio fechado, você vai levar isso? Porque lá não vão te perguntar o que você era, mas vão perguntar o que você fez com o poder que você tinha.
Ah, mas eu era pobre, não sei o que, eu não tinha poder nenhum. A gente tem sim, porque Sócrates também não tinha nada. E foi o homem que foi, né, educando os outros pela sua própria ideia. Então, né, e aí o Kardec vai falar que o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa, da gente se preparar para uma vida futura. Aliás, não é isso que Jesus fala para Pilatos, né? Meu reino não é deste mundo, eu não estou brigando pelas coisas mundanas e materiais, não é pelos reinos. Eu não estou preocupado com esse mundo aqui, meu reino não é daqui. Né? E aí o Pilatos não entende absolutamente nada, né? Acaba virando um monólogo, né? Oitavo, se a alma é imaterial, ela deve passar após esta vida para o mundo igualmente invisível e imaterial. Então, quer dizer, se eu estou com um corpo físico, eu estou na Terra, eu sou humano. Mas se a minha alma é imaterial, olha só a ideia. Eu não vou para um lugar que tem casa, que tem ônibus, que tem um monte de construção. Isso é outra coisa, né? Eu vou para um mundo inteiramente espiritual. Né? É lógico que isso pode até existir dentro de uma formação de pensamento, mas isso é uma outra coisa. O que ele está imaginando é um mundo futuro igualmente pertinente à situação do espírito como imaterial. Então, da mesma maneira que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria, né? Da mesma forma, o espírito, quando morre, vai para o plano espiritual. Essa é a ideia dele. Importa somente distinguir bem a palavra alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus da ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se ao divino, retendo-a nos lugares de sua passagem pela terra. Não é que a gente está falando o que prende esses espíritos depois da morte? O apego às coisas da terra, o desejo, a sensualidade, né, os vícios. É isso que prende. Então, se ele sublima isso, ele não tem amarras. É igual o balão dirigível, né? Quando você quer subir, você joga os sacos de areia. Né? E aí então os sacos de areia é o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a sensualidade, os vícios. Né? Então é isso que o Kardec está colocando aqui. O item 9. Se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus. Olha a ideia de Sócrates. Não é? Porque após a morte dos maus, eles estariam livres de todas as consequências das maldades. Aquele que adornou a sua alma, não com efeitos estranhos, mas como os que lhe são próprios, ele somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para outro mundo. Então, se eu tenho que sofrer consequências, se eu fui bom, eu não tenho que temer. Se eu fui mal, também não tenho que temer. Porque se é um mal que eu não consegui vencer, eu sei que eu posso me redimir através do meu arrependimento e tomar uma nova existência para continuar a minha caminhada. Ninguém está falando que você vai virar espírito de luz numa existência. Então, todas essas coisas são para a gente refletir. O corpo conserva, eu estou passando assim porque senão vai ficar muito extenso e os próprios comentários que estou fazendo já são em cima do que o Kardec está escrevendo. Né? O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. A gente tem quizu, não tem? Cicatriz, né? Então são as marcas que o corpo físico recebe. Acontece o mesmo com a alma. Não, a gente não vai sair com o perispírito todo riscado. Não vamos levar as coisas ao pé da letra. Porque outro dia eu estava até ouvindo que tem Vale dos Tatuados, olha só. O espírita precisa ser estudado. Né? O que se diz espírita, né? Porque a compreensão do espiritismo não te leva a essas bobagens. Né? Vale dos Tatuados. Não, se você fizer coisa, vai ficar impregnado no teu perispírito, você... Pelo amor de Deus, né? Então, é o que ele está falando aqui. A marca, e ele vai explicar melhor aqui. Acontece o mesmo com a alma. Quando ela se despoja do corpo, conserva os traços evidentes de seu caráter. Mas é aquela história da aura, né? A gente, o espírito, quando a gente fala espírito de luz, por quê? Porque ele está numa vibração, né, em que ele está num outro nível de vibração. Então, os espíritos mais densos, né, eles não vão brilhar, né, pela sua irradiação.
Porque aquilo ali é toda a geração do seu próprio pensamento, da sua essência como ser. Por isso que aqui a gente pode até mentir um para o outro, se fazer de bonzinho, né? Dar um sorrisinho, falar tudo bem, vai com Deus, seu, né? Mas, como espírito, a gente não consegue esconder. Aliás, da própria espiritualidade a gente não consegue esconder, né? Porque a gente é como se a gente estivesse nu no plano espiritual. Então, isso fica muito, né, evidente. Então, de seus sentimentos e as marcas que cada um dos seus atos lhe deixou. É isso que vai ficar impregnado. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é de ir para o outro mundo com a alma carregada de culpas. Então, ele, num diálogo, uma conversação de Sócrates, com os seus discípulos na prisão, ele vai falar com Cállicles, e ele vai falar assim: tu vês, Cállicles, que nem tu, nem Pólux, nem Górgias podereis provar que se deve seguir outra vida que nos seja mais útil quando formos para lá. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer que cometer uma injustiça. E que, antes de tudo, devemos aplicar-nos, não a parecer, mas a ser um homem de bem. Ué, não é isso que a gente encontra dentro do ensino moral de Jesus? Né? Que ele fala, é outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência, segundo o qual a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na terra. Esta máxima, mais vale sofrer do que cometer uma injustiça, não é inteiramente cristã? É a mesma coisa que quando Jesus fala, se alguém te bater numa face, oferece a outra. Né? E ontem, inclusive, ele estava conversando sobre isso, né? Se alguém te pedir a tua bolsa, entrega a capa. Se alguém te fizer andar uma milha, anda duas. Né? São os ensinamentos que a gente tem, né, dentro da moral de Jesus. 11ª. De duas, uma. Ou a morte é a destruição absoluta, ou é a passagem de uma alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança, a passagem para o lugar em que os mortos devem reunir-se, que felicidade há de ali reencontrar os nossos conhecidos. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada, e dentre eles distinguir, como aqui, os que são sábios dos que creem sê-lo e não o são. Mas já é tempo de partirmos, eu para morrer e vós para viver. Isso daqui foi o que ele falou, né, diante do tribunal para os que estavam julgando ele, né? Segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra encontram-se depois da morte e se reconhecem. É basicamente o que ele está falando. O que a gente fala? Inclusive agora eu falei, né, que a mãe quando perde entre aspas, a gente perde a convivência dessa encarnação. Eu queria uma carta da minha mãe, eu queria uma carta não sei o quê. E a gente costuma falar, quando a gente conversa com as pessoas, ora. Porque quando você ora e se coloca em comunicação com qualquer espírito, e não necessariamente só os bons, com qualquer espírito, você está em comunicação, o pensamento é tudo. E a gente não sonha, e às vezes a gente não leva em consideração os sonhos, né? Com esses entes queridos, eles vêm nos visitar. Né? A gente só vai agora poder reencontrar-se na hora da nossa chegada no plano espiritual. É o que ele coloca aqui, né? 12º, não se deve nunca retribuir a injustiça com não se deve nunca retribuir a injustiça com injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esses princípios, e as que não concordam com eles só podem desprezar-se umas às outras. É a ideia da não violência que Jesus prega, né? E aquela ideia, lembra aí aquele exemplo do paciente? Né? O paciente, nossa, se eu fosse eu já tinha dado um croque aí, né? Mas por que o paciente não faz nada? Por que ele não retribui o mal com o mal, a injustiça com a injustiça? Primeiro porque ele já está numa condição de entendimento maior. Quem é ignorante? O que discute com o ignorante? O ignorante já está falando, ele ignora coisas que você já tem consciência.
E quando a gente discute com o ignorante, a gente sai do nosso patamar de entendimento para se nivelar a ele. Quando, na verdade, o inverso deveria se dar. O paciente, o caridoso, o que tem mais conhecimento, deve olhar para o mal como um doente. Mas não é por isso que a gente também vai deixar que a maldade se espalhe. A gente tem que ter firmeza como Jesus teve, da educação e às vezes até de uma punição, porque a lei dos homens não pode falhar também. Porque a lei dos homens é uma educação também, né? Mas nesse sentido. Então você vê que as ideias que ele traz é muito próxima, né, do que a gente vê na moral de Jesus, exemplificada e não falada, né? Exemplificada, vivida. Não é à toa que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aquilo ali, ninguém vai ao Pai senão por mim, não é que Jesus, através de olhar para a vida de Jesus e ver como ele viveu, e tentar viver como ele viveu. Aí você está seguindo o caminho, a verdade e a vida, né? Através do Cristo, nesse sentido, né? Existia antigamente a história do olho por olho e dente por dente. O que mandava, né? Olho por olho, dente por dente, para você retribuir da mesma forma, da mesma moeda. E até hoje seguindo, né? E aí Jesus, quando ele vem, ele ressignifica isso. Por isso que os fariseus falam, mas você está falando o contrário. Eu disse, mas eu estou ressignificando, porque o entendimento de vocês... Aí a gente volta para aquele raciocínio do que tudo vem na hora certa. Aqueles ensinamentos que foram dados ali atrás eram ensinamentos ainda para uma humanidade ainda dentro de uma compreensão da relação com Deus e do seu semelhante de uma forma primitiva ainda. E Jesus vai ressignificar isso aí. Por isso que a gente vê todo o trabalho do pensamento humano sendo construído, principalmente através da filosofia, até desembocar em Sócrates, né, que dá toda essa amplitude, né, para fazer a gente refletir. E aí Kardec comenta, não é este princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e perdoar os inimigos? E eu costumo falar que nós temos dois exemplos aqui que sempre me vêm na cabeça. Duas pessoas que tiveram acesso a esse conhecimento e que transformou, né, a humanidade, a humanidade, né, porque não só as pessoas que estavam ao redor, mas Leon Tolstói, ele escreve um livro que o reino de Deus está dentro de nós. É um livro, praticamente um dos últimos livros que ele escreve, e é como se ele tivesse finalmente entendido toda a moral de Jesus, do Cristo, e ele escreve esse livro facinho de baixar, gratuito, é uma leitura que vai te despertar muitas reflexões. Gandhi leu esse livro, e ele vai usar toda essa questão da não violência para libertar a Índia do jugo da Inglaterra sem violência, praticando o amor e a caridade. De quebra, ainda liberta o Paquistão e foi assassinado, né? Foi morto. Ele teve uma escolta e eles queriam a escolta armada e ele se recusa, que ele não queria usar os mesmos instrumentos dos maus ao redor dele, e ele é assassinado com tiro. Martin Luther King foi influenciado por esse livro de Tolstói, né? E ele faz todo aquele movimento, né, contra os preconceitos raciais nos Estados Unidos, né? E faz todo aquele momento. Também é morto com um tiro, né? E todos aqueles que lutam, né, pela paz acabam sofrendo uma represália, né? Mas são homens que sabiam, né, que estavam desempenhando o papel que estavam. Então, você vê, né, que a certeza de uma vida completamente espiritual, como transforma. Isso nos fortalece. Agora imagina, tudo bem que a gente não seja um Luther King, que a gente não seja um Gandhi, mas que a gente tenha 10% dessa fé. Você vai sair daqui, olhar para os teus problemas e falar, tá fácil, né? Agora, o que é fácil para um, parece difícil para outro.
E quando a gente não suporta, a gente sempre tem auxílio. E a gente sempre tem ferramenta. Que a gente muitas vezes não usa. Primeiro, é ter a calma. Segundo, é se colocar em prece. Porque a prece, ela atrai os bons espíritos. Os bons espíritos nos intuem. E nessa oração, a gente atrai inclusive espíritos encarnados. Que tem gente que são verdadeiras mães que cuidam da gente. São verdadeiros amigos. São espíritos que nos amam através de outros seres, né? Então, quantas vezes a gente não tem na figura de um amigo, de uma pessoa que vem no momento certo, que fala uma palavra certa. E o mais incrível é que tem gente que aparece na nossa vida uma vez e some, a gente nunca mais tem notícia. Parece que Deus mandou aquela pessoa só para aquele momento, né? Então, quando você entende essas leis, mas de uma forma racional, não de uma forma piegas, né? Isso te traz muita segurança. E essa segurança foi que todos esses homens tiveram para enfrentar, inclusive, a morte. Porque eles encaravam apenas a morte como uma injustiça sendo cometida por eles e que eles não usaram nenhum recurso para se livrar dessas acusações, porque eles utilizariam da injustiça. É o que Sócrates fala, que eu estava falando, né? Eu me coloquei o tempo todo debaixo da justiça, agora essa justiça que me condena, eu vou contra ela, seria uma contradição. E como é que eu vou me portar agora diante dos outros, eu sendo um fugitivo de mim mesmo? Isso é muito profundo, né? Se a gente tiver a capacidade de imitar, né, ou pelo menos de tentar imitar, né, essas condutas, a gente está muito bem. E no 13º ele fala, é pelos frutos que se conhece a árvore. É necessário qualificar cada ação segundo o que ela produz. Chamá-la má quando a sua consequência é má, e boa quando produz o bem. Se eu não tivesse falado que essa frase aqui, essa ideia de Sócrates, a gente teria confundido, inclusive, com o ensinamento de Jesus, que é pelas árvores, né? Enfim, né? Então a gente vê muito, né? A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem ele, nem ao que possui. Mas uma coisa que é ainda mais estranha do que aquilo que ele possui. A gente vai ter aí, quando Jesus fala... Olha, outra coisa, eu sempre deixo claro nos nossos estudos de evangelho, que Jesus nunca condenou o dinheiro. Ele condena o mau uso desse dinheiro. Nós vamos ter aí, dentro do evangelho, o capítulo que a gente vai estudar, que tem o título de Não servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Mamon é o dinheiro. Mas Mamon, o dinheiro, quando você eleva a condição de uma potestade, levar a condição de um Deus, com D minúsculo, né? Aí você está equivocado, porque você passa a servi-lo. E o dinheiro não é para você servi-lo, é para você fazer, é para ele servir a você. Mas servir a você, como Jesus falava, é granjear amigos. O dinheiro foi feito para granjear amigos. Então, se a gente tem riqueza, a gente tem que trabalhar essa riqueza em prol daqueles menos necessitados. Isso pode ser feito de várias formas. A gente não vai abordar isso aqui, né? Mas a parábola dos talentos vai falar sobre dinheiro. Aliás, dinheiro é uma questão em que Jesus mais vai abordar no Evangelho. É a palavra que mais se fala. E nunca com condenação, e sim sempre com ponderação. 15º, já estamos chegando no finalzinho. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria grave que os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pelas nossas almas. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam conquistar os seus favores. Mas não, pois só são verdadeiramente sábios e justos os que, por suas palavras e seus atos, resgatam os que devem aos deuses e aos homens. Então, quer dizer, a gente também vê aqui, quando Jesus está falando, né, sobre os rituais, as oferendas, né, a prece como é feita. Ela fala que, ele insiste nisso, né, que Jesus ele não quer a morte do pecado, do pecador. Ele quer a morte do pecado dentro de nós.
E pecado, veja bem, vamos contextualizar e ressignificar essa palavra, né? Pecado é você estar em erro, mas um erro que você pode superar, desde que você tenha força de vontade, né? E de corrigir esses erros. 16º, chama de homem vicioso ao amante vulgar, que ama mais ao corpo que à alma. O amor está por toda a natureza e incita-nos a exercer nossa inteligência. Encontramos-lo até mesmo no movimento dos astros. É o amor que adorna a natureza com suas ricas alfombras. Ele se enfeita e fixa a sua morada onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que traz a paz aos homens, a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos e o sossego à dor. Além de filósofo, era poeta, né? Porque é muito belo isso aqui, né? O amor que deve unir os homens por um sentimento de fraternidade é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Sócrates tendo dito que o amor não é um deus nem um mortal, mas um grande demônio, um grande espírito, ou seja, um grande espírito que preside ao amor universal, esta afirmação lhe foi sobretudo imputado como crime. A gente olha agora que fala que absurdo, né? 17º, a virtude não pode ser ensinada. Ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. A virtude, né? Ela não pode ser ensinada, mas ela pode ser demonstrada com os nossos atos para influenciar, né? E aí ele fala aqui, é quase a doutrina cristã sobre a graça, né? Aquela graça, né? Que a gente vai receber as coisas, né? Ai, me dá paciência. Deus não vai te dar paciência, Ele vai te dar instrumentos para que você exerça essa paciência. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, e pode perguntar-se por que ela não é concedida a todos. De outro lado, se ela é um dom, não há mérito da parte daquele que possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele ensina que aquele que a possui a adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas, ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Então, essa ideia que fica bem, né? A gente entende bem. Aquela história, Deus deu o livre-arbítrio. Deus não deu nada. Kardec vai abordar essa questão falando que o homem, ele é criado simples e ignorante, intelectualmente e moralmente, né? Falando, e ele vai evoluindo, fazendo suas escolhas. Mas é igual a criança que erra, porque não tem conhecimento. Você não vai punir uma criança porque ela pintou a parede. Mas você puniria um adulto se ele tivesse entendimento do que ele está fazendo e ele estivesse pichando na parede. É diferente. Quando a gente tem a consciência do que é certo e errado e começamos a fazer a escolha, nós adquirimos o livre-arbítrio. Não é Deus que dá. Então você vê que é totalmente diferente do que nos foi ensinado. O Espiritismo vai lançar luz. E Sócrates, lá 400 anos antes de Cristo, já falava sobre essas coisas. Há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que os defeitos alheios. Vês uma trave no teu olho e não enxerga, né? Não vê a aresta no teu olho, no olho do teu irmão e não vê a trave no teu. A gente costuma usar outras palavras para ficar mais explícito, né? Tu consegues enxergar, né, um cisquinho de nada no olho do outro, mas não enxerga um pedaço de pau que está no teu. A gente sempre vê, né? Então, é aquilo que ele estava falando sobre quando Sócrates fala da ignorância. Quando a gente sabe da nossa ignorância e procura corrigir, a gente está no caminho certo. Agora, quando a gente acha que a gente já é perfeito, que a gente já tem o conhecimento, a gente passa a vida inteira apontando o defeito dos outros e não enxergando os nossos. A gente não tem a condição de nos corrigir, porque a gente não enxerga isso. 19º, se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. E hoje, a própria psicologia não faz isso? Olha para o ser humano como um produto da mente inconsciente e não do espírito como uma alma encarnada. A própria psicologia faz isso. Às vezes, se você vai para o psicólogo, e dependendo da escola em que ele escolheu, a metodologia e a visão que ele escolheu, muitas vezes vai te levar para um outro caminho, que talvez não seja o ideal,
né? E a própria medicina hoje. A gente, inclusive, passou muito tempo no Brasil, era assim, considerando determinadas medicinas milenares, como a acupuntura, como a medicina chinesa, como medicina alternativa, nem entrava em plano de saúde, né? A gente jogar no lixo uma cultura milenar, a gente não está falando de curandeirismo, a gente está falando de, né, a própria homeopatia, né, e o próprio magnetismo, que também vai ser objeto dos nossos estudos, que fizeram uma salada de fruta e hoje a gente não sabe nem o que é passe numa casa espírita. A gente trabalha de uma forma que a gente não está nem entendendo o que a gente está gesticulando ali. A gente precisa recuperar Mesmer, a gente precisa recuperar todas essas... O próprio espiritismo, que é a tentativa que... Tentativa não, é o que a gente está fazendo, de restabelecimento desse conhecimento. Então ele está falando aqui, né, sobre a gente não levar em consideração a alma encarnada. E o espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo, através do estudo dessas leis espirituais. 20º, né? Todos os homens desde a infância fazem mais mal do que bem. Estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino da Terra, onde se encontra apenas uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução que é desenvolvida logo adiante nos capítulos 2, 3 e 4. Vai falar sobre a reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, né? Então, quando a gente começa a entender que a Terra é apenas um lugar onde uma humanidade espiritual está passando pelas dificuldades, a gente tem que lembrar que existem mundos inferiores à Terra, mas também tem mundos superiores à Terra, né? Então, o Espiritismo vai lançar uma luz em cima desse raciocínio de Sócrates. Sócrates não aprofundou todas as questões. Jesus faz isso e é uma moral intocável. Agora, o Espiritismo é a chave dessas questões, porque Jesus não deixou nada explícito. Porque muitas coisas, ele mesmo não fala para João, aliás, não fala para João, João escreve o que ele fala, né? Muitas coisas eu não vou poder falar para vocês, mas eu mandarei um Consolador prometido, o Paracleto. O Paracleto, em grego, é o advogado, é o cara que vai ficar ao teu lado, é o Cristo Consolador, né? É o Espírito de verdade que ele se refere, né? E a gente acredita que o Espírito de verdade é justamente esse Espírito que coordena toda o desenvolvimento da doutrina espírita, né? Através da pleiade de espíritos que esse Espírito de verdade vem comandando, né? Que resultou na doutrina espírita. E, finalmente, nosso último item, a sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. Isso a gente abordou desde o começo da nossa exposição até aqui, né? E isso vai endereçado àqueles que criticam as coisas de que frequentemente nada sabem. Platão completa este pensamento de Sócrates ao dizer: tentemos primeiro torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Se não conseguimos, não nos ocupemos mais deles e não busquemos mais do que a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. É assim que devem agir os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou de má fé. Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos como no seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. Sócrates também encontraria quem zombasse de suas crenças nos espíritos e o tratasse de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Bem, por haver confessado esses princípios, Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tanto é certo que as grandes verdades novas, levantando contra elas os interesses e os preconceitos que ferem, não podem ser estabelecidas sem luta e sem mártires. Essa pintura, A Morte de Sócrates, né? É uma obra, pintura sobre óleo sobre tela, aliás, né? Século XVIII, isso daí. Fédon,
retrata a morte de Sócrates e também é o quarto e último diálogo de Platão a detalhar os dias finais do filósofo, que é também detalhado em Eutífron, Apologia de Sócrates e Críton. Nesses livros, aí, nesses escritos que estão relatados todo a morte de Sócrates, né? Desde as acusações, o julgamento e finalmente a execução. Bem, nós terminamos aqui essa exposição, agradecendo a paciência de vocês e nos preparando já para a próxima, que vai ser no dia, hoje nós estamos no dia 12, e no dia 26 de maio a gente vai continuar essa exposição, um outro segmento agora lá em Toyohashi, que a gente vai também fazer a publicação nas redes sociais. Bem, cena dos próximos capítulos. Nós vamos falar um pouco dos pós-socráticos agora, né? Depois de Sócrates, tomou a filosofia grande incremento entre os gregos. Contam-se 5 escolas principais, cujos chefes foram Platão, Aristóteles, Pirro, Epicuro e Zenão. Essas são as grandes escolas, né? E às vezes a gente ainda adiciona a nova academia depois dessas escolas aí. Então, a escola de Platão, que era chamada também de academia, por isso que hoje o termo academia, né, é justamente trazido por causa disso, né? A escola de Aristóteles, ou peripatética, escola pirrônica, escola epicurista, escola estoica e nova academia, como foi citado aí. Isso daqui a gente vai abordar agora na próxima exposição, como já foi falado no dia 26 de maio. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos, agradeço a paciência e que a gente possa nos reencontrarmos aí no dia 26.